Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Sementinhas do Amanhã, mais um programão gostoso para você. E a partir de agora, né, 9 da manhã em ponto, e estamos juntos aí, né, tá vendo só a Mari, a Mari está no microfone, esse aqui, ó. Mari, bom dia, tudo bem, Mari? Bom dia. Começamos na hora certinha. Certinha. 9 da manhã. Bom dia a todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Muito bem. Sejam todos bem-vindos novamente. Estou aqui hoje de convidado, né? Estou aprendendo a fazer a técnica com a Camila aqui, porque a Camila, logo ela vai fazer uma viagem, né? É rico é outra coisa, muito bem. Vamos lá, Camila, bom dia, Camila. Bom dia, Guga, bom dia, ouvintes. Hoje eu só tô de microfone, hoje eu não tô na técnica. Vamos ver se o Guga vai saber fazer direitinho, que nem eu ensinei, né, Guga? Se por acaso eu errar, você me puxa a orelha, hein? Pode deixar. E ele, claro, o Caio. Bom dia, Caio. Bom dia. Bom dia, muito bem. Mais uma edição então, Mariana. Fique à vontade, gente. Qual que é o tema de hoje? Olha, Guga, eu queria já preparar o pessoal. É o seguinte, hoje nós estamos começando uma segunda fase do programa Sementinhas do Amanhã. Então, agora nós vamos entrar na parte doutrinária, né? Até então a gente estava comentando as parábolas e agora a gente vai entrar na parte doutrinária, mas de uma forma muito assim, mais simples, mais leve, para quem é criança, para quem está começando na doutrina agora e quer entender e quer aprender um pouco. A gente usou como base para preparar o programa, essa segunda fase, os textos, os livros das obras básicas e os textos adaptados do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que foram adaptados por uma autora chamada Laura Bergalo, né, com uma linguagem mais infantil. Então a gente vai, em todo esse estudo, cada dia a gente vai falar um pouquinho e vai usar todas essas obras para esclarecer o pessoal, tirar as dúvidas, conversar, tá? É isso. Muito bem, seguindo então. Então hoje a gente começa pelo começo, né? A gente começa falando sobre Deus. Você sabe, Caio, o que é Deus? O que é Deus para você? Como que você enxerga Deus? Eu enxergo Deus como se fosse uma onipotência, tipo, algo que criou o mundo, que criou o universo. Uhum. Porque imagina, se a gente começou como células anucleadas, células anucleadas, que não tem núcleo. E a gente foi evoluindo até chegar a gente. Vocês acham que isso foi normal? Que isso poderia ter sido criado por outra existência que não foi Deus? Entendi. Deus tem um poder absoluto. Até as células anucleadas, elas são muito complexas para uma coisa muito simples ter criado, isso é verdade. Então, para você Deus é uma força criadora, é isso? Sim. Entendi. E você acha assim que Deus ele tem o formato de uma pessoa? Não. Não? Vamos dar uma lidinha assim no livro, no texto 1 que tem aí para você, do livrinho dos Espíritos? Vamos. Como que ele fala, ele trata desse assunto? Vamos ler. Pergunta de Kardec: que é Deus? Resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência mais alta. É causa primeira de tudo que existe. Autora: com isso, os Espíritos quiseram dizer que nada existiria sem Deus. Deus é, portanto, o Criador de todas as coisas, desde as imensas galáxias do universo até o pequeno grão de areia da praia. Todos os seres, tanto os que têm vida como as plantas e os animais, quanto aqueles do reino mineral, foram criados por ele, que é o Pai de tudo e todos.
Kardec explica também que Deus é eterno, porque nunca nasceu e nem vai morrer, que é imutável, porque as mudanças que acontecem todo o tempo na vida da gente e em toda a natureza nunca acontece com ele, que é imaterial, porque não existe, porque não é feito de matéria, que é único, porque não existem outros deuses, que é onipotente, porque pode tudo, porque não há nada e ninguém mais poderoso do que ele. Que é soberanamente justo e bom, porque sua sabedoria e bondade aparecem em toda a criação, e estão presentes nos pequenos e nos grandes acontecimentos. Muito bem, Caio. E então o que você entendeu disso aqui, que você leu? Primeira coisa que eu entendi é que ele tá falando que Deus é único. Claramente, isso daí é da nossa religião, né? Porque tem outras religiões que falam que existe mais Deus, tá? Tudo bem. Só que aqui, pra gente, ele é onipotente, ele é imaterial, ele é soberano, justo e bom. Então, você falou assim, que existem outras religiões que acreditam em outros deuses, né? E algumas em vários. Que acreditam em outros deuses. Mas essas religiões são apoliteístas. A doutrina espírita, é monoteísta. Como todas as outras doutrinas, né, as outras religiões cristãs, ou seja, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, elas são monoteístas. Então, elas partem do pressuposto que existe apenas um Deus. Então, aqui nesse texto, ele diz que Deus é justo, Deus é bom, Deus é onipresente, Deus é imutável, ele é imaterial, né? E aí, eu vou te perguntar assim, ele fala assim, que quando a gente fala que todos nós, até os minerais, os animais, as moléculas, todos nós somos filhos de Deus, ele quer dizer o quê? Que todos nós somos criados por Deus, que ele é o nosso criador. Somos todos obras divinas, todos nós. Mas, então a gente pode dizer que Deus seria uma pessoa que criou todo mundo, porque a gente fala assim, Deus é justo, Deus é bom, são qualidades que a gente entende como qualidades dos seres humanos, certo? Porque o animal não é justo, o animal não é racional, exatamente, né? Tem uma racionalidade diferente da nossa. Então, a gente projeta a imagem de Deus como se ele fosse uma pessoa, como nós. Sim. Mas será que ele é uma pessoa como nós? Não. Por que você acha que ele não é uma pessoa como nós? Olha, vamos supor que Deus fosse uma pessoa. Qualquer pessoa do mundo, que são mais de 8 bilhões, poderiam ser Deus. Só que, como é que a gente ia saber disso? Mas a gente possui as mesmas qualidades que a gente descreveu sobre Deus agora? A gente é onipotente? Não. A gente é onipresente? Não. A gente é imortal? Não. A gente é eterno? Não. O que mais aqui? Vamos ver. A gente é imaterial? Parte do corpo, sim. Nosso corpo é imaterial? Nosso corpo físico, não. Mas sim o que está dentro do nosso corpo físico. O espírito. Ainda assim, o espírito é uma matéria. É uma matéria eterna. Não, ela é menos densa que a nossa carne, mas ainda é matéria. Sim. Mas Deus é imaterial,
vamos dizer assim, não é A gente consegue palpável. abraçar Deus? Não. Beijar Deus? Não. Conversar assim? Não. Tô vendo Deus aqui na minha frente, vamos bater um papo? Assim? Não. É assim? Não. É lógico, a gente conversa com Deus, mas a gente não vê Deus. Por quê? Porque ele é imaterial, né? Ele não tem um corpo físico, um corpo palpável, que a gente segure, que a gente possa tocar, né? É isso que quer dizer imaterial. Uhum. Uma coisa interessante que a tia Camila falou é que ele é onipresente. O que O é que isso? significa? Significa que ele está presente em todos os lugares, Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Porque A gente consegue, quando a gente faz assim, nossa, eu vou marcar pra sair com uma pessoa. Ih, mas minha mãe já marcou um negócio comigo. A gente consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Não. Então. Agora, Porque a gente é um se só. eu estiver aqui e você estiver lá no Japão e a gente combinar, então assim, o fato de Deus estar aqui me ajudando com alguma coisa, significa que ele não está lá te ajudando com o que você precisa? Não, ele tá lá me ajudando. Então ele é onipresente. Sim, Ele está em todos os lugares. Sim, e Né? outra coisa. Onipresente quer significar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele é imaterial, ou seja, ele é tipo. Como imaterial, ele não apresenta moléculas, certo? Certo. Porque moléculas são materiais. Certo. Então, ele é invisível, tecnicamente. Mas a Então, gente pode estar em consegue todos os ver lugares. Deus em alguma coisa? Não. Não? Ah, na verdade dá, né? Você consegue ver Deus na natureza? Sim, nas plantas. Você consegue ver Deus nos animais? Sim. E nas pessoas? Mais ou menos. Você consegue ver Deus na chuva? Sim. No sol? Mas e no furacão, você também consegue ver Deus? Sim, porque tudo isso foi invenção dele. Foi invenção dele. O que Deus está inventando agora? Não, mas é verdade. Deus criou, não inventou. Deus criou isso tudo. Então, apesar de Deus ser imaterial, a gente consegue ver a presença dele nas coisas, nas pessoas também. Lembra uma vez que eu falei para vocês na evangelização? A gente consegue ver o som, a onda sonora? Não. Ver o ar. Isso significa que a onda sonora não existe? Não, ela existe. E o ar? A gente enxerga o ar? Não, mas a gente respira ele. Mas a gente respira, a gente consegue encher um balão de ar, né? Ou uma bola de ar com ar. Significa que porque a gente não vê, não existe? Não. Então, o fato da gente não ver Deus não significa que ele não existe, Também. certo? Se a gente não vê, não é porque ele não existe. É porque a Provavelmente é porque a gente não tem capacidade gente, de é porque ver, a gente não tem capacidade de ver. não é? Muito bem. E, Caio, a gente estava conversando, né, que a gente é filho de Deus pela concepção que a gente começou a falar sobre Deus. Isso quer dizer que todos nós somos parentes ou descendentes? O que você acha? Olha, eu acho que sim. Porque, tipo, Então você é meu irmão, Tia Mari é meu irmão, o Guga é meu irmão. basicamente, mais ou menos, né? Porque, ó, se Deus criou os humanos, ele criou o nosso planeta. Ele criou os humanos, certo? Aí ele evoluiu eles, certo? Os Sim. humanos evoluíram. Sim. Só que aí, tudo começou a partir das células. Ou seja, as células, elas são... Elas também então são seres vivos. as células também são meus irmãos. Então. Não, elas também são seres vivos. Aham. Então... Mas eu se a não gente nasci da sua mãe. Tá, eu tenho idade pra ser filha da sua mãe? Tenho, mas eu não sou filha dela. Mas por que eu sou seu irmão? Pô, ela Sua me irmã? chamou de velha no ar agora. Eu não ia falar isso não, mas eu também Caramba! assim, também te chamou de véia. Gente, eu não sou velha, tá? Assim, se ela tivesse tido filho muito cedo, Ou ela está se achando muito jovem também. Pode ser. Posso terminar de falar? pode. Eu nem lembro o que eu tava falando. Não, mas então, eu não nasci da sua mãe, mas por que eu sou sua irmã? Porque as células, elas são parentes em si, né? Não sei, são?
São, porque uma célula só pode se dividir a partir de outra célula. Mas a minha célula não é a mesma célula que a sua. Não, Mas Deus é nosso Pai. Deus nosso Pai. Então todos nós somos parentes. Não, mas espera aí. Todos nós somos filhos de Deus. Mas isso quer dizer que a gente é todo mundo parente? Sim. Não. Será? Não. Não é. Nós somos filhos de Deus. Mas aí a gente seria parente se a gente achasse que Deus era um ser humano. Mas Deus não é um ser humano. Porque o ser humano, Caio, é extremamente falível. Se a gente achar que Deus é um ser humano como a gente cai por terra toda essa definição de Deus, de que ele é perfeito, de que ele é justo, de que ele é bom. Porque o ser humano não é perfeito, não é justo, não é bom, certo? O ser humano é extremamente falível. Então você está querendo dizer que Deus também é falível? Não. Porque Deus seria uma pessoa... Eu não falei isso. Então, mas assim, Sim. ó, a gente chama Deus de pai. Deus é nosso pai. Mas não é um pai personificado na figura de um homem, né? Então, a gente somos filhos de Deus, mas esse filhos de Deus significa, não é que a gente é descendente, que tem o a carga genética de Deus. Quer dizer que somos todos criação dele. Essa parte de pai e filho com Deus, Caio, é uma relação de criador e criatura. Nós somos criatura, pois somos criados por Deus. Então a gente leva essa concepção de pai por ele ter criado a gente. Não de ser pai como seu pai é pra você, como o meu era pra mim. Entendeu? Entendi. Porque, e assim, chamar de filho e chamar Deus de pai faz com que a gente cria uma relação mais assim afetuosa, né? Um vínculo afetuoso. Mas isso não quer dizer que Deus pegou uma forminha e fez todo mundo idêntico, com a mesma carga genética, né? Pegou a carga genética dele, porque ele só teria carga genética se ele fosse um ser humano, né? E aí ele deu a carga genética para cada um dos quantos milhões de habitantes tem no planeta Terra? 8 bilhões. Quantos? 8 bilhões. 8 bilhões. Já pensou? Ele ter 8 bilhões de filhos, né? A tia Silvia, ela não pôde estar aqui hoje, né? Mas ela tá aqui dando uns pitaquinhos pra gente no WhatsApp, ó. Tia Silvia mandou assim pra mim. Nós somos filhos de Deus para considerarmos todos irmãos no sentido de respeito e amor, para que amemos todos como irmãos. Você Não entendeu? foi isso que eu falei? Você entendeu? Entendi, mas não foi isso que eu falei? Mais ou menos, né? Quase. Mas a gente tem que esclarecer isso pro pessoal lá de casa também, porque a gente está começando a estudar desde o começo e eles também têm todas essas dúvidas, né? Então, ainda que eu saiba ou que você saiba, a gente tem que fazer essas reflexões, porque o pessoal que está lá em casa pode não saber. Concorda comigo? Né? E Caio, você acha que essa ideia que a gente está tendo de Deus hoje foi sempre assim? Não. O que era então antes? Você lembra? A gente já conversou com isso Não lembro. Não lembra? Antigamente, a gente... Assim, eu não consigo dizer lá muito antigamente, né? Muito assim, sei lá quantos milhões de anos atrás. Eu não sei como que era a ideia de Deus, se até existia ideia de Deus. Mas eu sei... Dizem que ele era vingativo. Eu sei assim, olha... Falaram isso mesmo. Eu sei que na época lá do Império Romano, até na época da Grécia Antiga, né, que acho que é antes, porque eu sou meio ruim de história, né, antes. Mas lá na época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, eles acreditavam
num monte de Deus, né? Deus do amor, Deus da guerra, Deus, sei lá... Deus da chuva, da Deus chuva, do trovão, do sol. é isso No mesmo. Egito também, né? Na cultura do Egito, o Egito tinha o Deus do sol, o Deus da chuva lá. Ele chegava a fazer vários cultos, monumentos, festividades para esses E deuses. você sabe, assim, que os deuses gregos, né? Eles correspondem aos mesmos deuses romanos, só que com eles nomes tinham nomes diferentes. diferentes, De exatamente. acordo com cada cultura. Eu faço a maior confusão, tá? Nós nem vamos falar disso. Mas então, assim, nessa época, a ideia de Deus era diferente, você concorda? Concordo. E depois, então, assim, nessa época eles eram politeístas. O que é politeísta? Eu acredito em vários deuses. Que acreditam em vários deuses, isso mesmo. Então, nessa época, eles, para agradar os deuses, eles iam lá e faziam oferendas para os deuses, né? Ou então, eles falavam assim, não vou fazer isso porque o deus tal vai ficar bravo, né? Então, deu um trovão, é porque o Deus está bravo, né? Então, tinha essa ideia. E aí, essa ideia foi se perpetuando até que aconteceu o quê? O que aconteceu no mundo? Lembra quando a gente falou da primeira revelação? Sim, Moisés nasceu. Então vamos contar para o pessoal lá de casa o que seria a primeira revelação? Vamos. Você sabe me dizer? Porque assim, eu, no conhecimento que eu tenho, essa ideia de Deus, né, do politeísmo, ele mudou com Moisés. Mas o que você sabe sobre isso? Sobre Moisés? O que ele trouxe de ideia pra gente? Posso falar? Pode. Mas não é eu não quero que você leia agora. Eu quero que você fale para mim o que você lembra, o que você sabe sobre Moisés, né? Sobre a primeira revelação. Posso o que, contar a que história? é primeira revelação? Posso contar a Pode. história? Então, tava tendo uma época no Egito que eu não lembro muito bem, mas não lembro se era assim, mas vocês podem me ajudar? A gente pode. Se eu não me engano, falaram que tinha alguma coisa se espalhando lá pelo Egito, não lembro, e mandaram matar todos os homens, eu acho, não é? Isso foi na época que estava para nascer Moisés. Mas antes de você falar do nascimento de Moisés, você lembra da lei de Talião? Sim. O que era a lei de Talião? A lei de Talião era que se a gente fizesse alguma coisa de errado, a gente seria punido por Deus, né? A lei de Talião ainda vai além disso. Lembra aquela frase olho por olho, dente por dente? Sim. Essa era a lei que regia os povos naquela época. Então, olho por olho, dente por dente era basicamente assim. Fulano me roubou, então posso roubar fulano. Exatamente. Ciclano matou minha esposa, então posso matar a esposa de Ciclano. Você acha que a lei de Talião era uma lei, assim, para eles, naquela época, era uma lei justa? Porque se você fez um mal para mim, eu tenho o direito de fazer um mal para você e tá tudo certo. Mas, então, se acidentalmente eu derrubasse um negócio em cima de você e você perdesse um pedaço do braço, você teria direito de fazer isso comigo. Você acha que isso é justo? Não. Não, né? E aí, essa ideia, essa lei de Talião, na verdade, ela não pensava muito em Deus, né? Ela ela era baseada na vingança. Sim. Você concorda? Concordo. Por quê? Esse negócio da gente responder uma ofensa com uma ofensa igual, é vingança isso, não Sim. é? Só que isso vira uma bola de neve, você não acha? Sim. Porque aí eu fiz um negócio pra você, você faz um negócio pra mim, aí você fala assim, não, mas
ele extrapolou no que ele fez, então agora eu vou fazer mais e o negócio vai crescendo. Vai. Você acha que existe justiça nisso? Não. E você acha que com Deus que a gente conhece hoje, isso agradava a ele? Não. Era assim, concebível essa lei, né? Não. Mas assim, essa lei, ela vigeu por muito tempo. Ela valeu por muito tempo. Era basicamente aquela história do que é o que tem pra hoje, né? Naquela época era o que tinha. Era o que era tinha. Melhor do que nada. Uhum. Só que deixou de ser o suficiente. Você acha que a gente conseguiria evoluir e se tornar pessoas melhores com uma lei desse jeito? Não. Então, aí foi nessa história que Deus resolveu mudar um pouquinho. Eu Não é? Posso continuar contando a história? Então, aí, olha, deixa eu falar uma coisa. Antes de você continuar. Nós temos mais 5 minutos, né? Eu não sei se a gente vai conseguir falar da primeira revelação em 5 minutos. Dá sim. Dá não, Kai, é dá muita sim. coisa. Ó, a primeira revelação, ela tem uma importância muito grande. Então, eu acho assim... Nós começamos a falar hoje e terminamos na semana que vem. A gente já tá começando a falar sobre Nós ela. estamos falando, a gente está fazendo toda uma reflexão sobre como era antes dela. E essa reflexão é importante para que a gente consiga depois entender o que era a primeira revelação, né? Então, assim, a gente veio primeiro de um mundo que acreditava em muitos deuses, né? E isso tinha um monte de conflito, porque que agradava um Deus, não agradava o outro Deus, né? E aí, sabe aquele negócio, você não sabe quem que você vai agradar. Eu vou fazer isso para agradar um Deus, mas o outro Deus vai ficar bravo comigo, aí eu vou ter que fazer aquilo para agradar outro Deus. Olha que confusão que Imagina era. você viver a sua vida para agradar uma centena, sei lá quantos deuses existiam naquela época. Não deveria ser fácil. É, porque a gente aprende na escola alguns, né? Vamos encerrar o programa? A gente aprende na escola alguns, mas provavelmente tinham deuses que a gente que se perdeu na história e a gente nem nunca ouviu Deus falar. na escola. Oi? A gente não aprende Deus na escola. Aprende mais pra frente. Mais pra frente, não na mais cidade ainda. mais algumas 7 pra frente a gente aprende um pouquinho disso. Os deuses da atualidade? Não da atualidade, Não. da parte do Grécia, politeísmo. do politeísmo. Ah, A gente eu já vê isso um aprendi. pouquinho. Mas mais pra frente você vê isso com mais detalhes. Então tá, eu acho assim, olha, considerando que que a gente tem mais, quanto, Guga? 1 minuto, 2 minutos? 2 minutinhos para terminar o programa, eu sugiro que a gente lance essa pergunta no ar. Para quem tá ouvindo a gente lá em casa, poder pensar, para a gente poder conversar sobre isso, continuar a conversar sobre isso na semana que vem, né? Porque a gente já sabe que Moisés, né, que você falou na época de Moisés aí, né, você deu uma pincelada assim, falou de Moisés. Então a gente já sabe que Moisés tem alguma coisa a ver com essa história. Tem tudo a ver. Então, né, mas vamos deixar um mistério pro pessoal lá em casa, né? Então que Moisés tem alguma coisa a ver com essa mudança de ideia do politeísmo, Isso. né? Então vamos deixar para as pessoas pensarem em casa, pesquisarem, né? Para a gente também poder pensar, para a gente continuar. E no próximo programa a gente vai falar o que vem a ser a primeira revelação. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Então aí na semana que vem, então a gente deixa um convite aqui para todo mundo que está ouvindo a gente em casa pensar sobre Moisés e sobre como era a ideia de Deus, né, ou dos deuses antes de Moisés. E aí na semana que vem, às 9 horas em ponto, a gente volta Com o ao programa. vivo, para dar continuidade a essa nossa conversa. Sim. O que você acha? Pode ser. Pode ser, tia Camila? Claro. Pode ser, Guga? Opa!
Chique 10. Chique. 10. Ah, gente, é muito bom, né? A gente começou agora a nossa segunda temporada, estudo da doutrina, começando por nada menos que Deus. A gente é ousado, né? Começar a nova temporada falando logo de Deus. Então, mas aí a gente tem que fazer uma observação. O Allan Kardec, quando ele escreveu o primeiro livro, né? E a gente vai falar dele, como que foi o trabalho que ele fez, né? E a gente vai explicar certinho. Mas quando ele escreveu o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, Sim. a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente essa. Você sabia, Caio? Não. O que é Deus? Por que o Kardec não perguntou quem é Deus? Ele perguntou o que é Deus. Porque Deus não é uma pessoa. Porque Deus não é uma pessoa. E quem é um... Se refere a um projeto material. Alguma coisa material. Se refere a alguém, né? Quando a gente fala assim, Alguém quem ou fez algo. isso? Né? A gente está se referindo a uma pessoa. Exatamente. Então, Ou só animal. da gente ler a primeira pergunta, a gente já consegue entender que Deus não é uma pessoa, ele não é personificado. E se ele fosse personificado, ele poderia ser um homem, ele poderia ser uma mulher, a gente não teria como saber. Sim, outra coisa que eu queria falar, quem não se refere só a uma pessoa. Tipo, quando alguém, ou quando algum animal faz, tipo... Vamos supor que você está em outro país, não seja o Brasil. Aí você está num portão, uma casa que não tem portão. Aí, vai lá, entra um cachorro e faz cocô no seu jardim. Aí você vai falar, quem que foi que fez isso brigando com esses cachorros, né? Sim. É Ou isso seja, aí. quem se refere a apenas uma pessoa, se refere também aos animais. Pessoa ou seres vivos, né? É. Então, mas a gente então vai deixar aqui para o pessoal essa tarefa, vamos dizer assim, né? De pensar, de refletir como era o mundo antes da primeira revelação, É isso aí. né? E aí, para o nosso próximo encontro, no domingo que vem, a gente fala sobre a primeira revelação para contar para o pessoal de casa, esclarecer tudo que for possível em meia hora sobre a primeira revelação. O que você acha? Gostei. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. E é isso aí. Então, quem que também estiver ouvindo a gente e tiver alguma pergunta para fazer do tema de hoje, pode mandar no nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp, Guga? Você lembra de cabeça? Muito bem, nosso WhatsApp tá aqui, ó. Facinho. Não dá pra ver agora, mas eu não lembro de cabeça. É 99834. Vai, Camila, pode falar. Deixa eu pegar a cola. 998344781, Camila. É isso Muito aí, eu bem. sabia, eu só tava vendo só? vendo se você sabia também. Eu também, Sim, eu sim. só fiz gracinha. Sei que você estava sabendo mesmo. É isso aí, gente. Mais um programa acabando. Foi muito bom. Eu tô animada para os próximos, só Eu que também. eu vou vir só de ouvinte. Vou participar só de ouvinte, que eu estou saindo de licença médica essa semana. Mas eu vou ficar ligada na rádio e vou ficar mandando pergunta no WhatsApp, semana tá? que vem você não vai estar aí? Eu não vou. Oh, meu Deus, mas a tia Silvia vai estar, né? A tia Silvia vai, ela já mandou aqui um abraço pro Caio, dizendo que adorou as respostas dele hoje, que Obrigada, ele tia arrasou. Silvia. Por isso que o Google está aqui, tá vendo? Porque ela veio me Viu? treinar pra eu poder ficar no lugar dela. Muito bem. Tá vendo só? Então, ó, eu vou me despedir do pessoal, porque senão daqui a pouco puxam minha orelha, porque o tempo já acabou já. É que é tão gostoso a gente conversar, a gente se reunir no domingo de manhã Posso para te falar de Deus. Então, que a gente acaba se empolgando, É né? verdade. Mas eu vou me despedir do pessoal. Bom, Eu então tchau. Eu vou chamar você, cara, só um pouquinho. Então eu queria primeiro despedir do pessoal, agradecer a companhia de todo mundo e dizer que esse programa vai estar disponível lá no site www.radiomeimei.com.br, né? É só quem não conseguiu assistir, é só ir lá no podcast, procurar Sementinhas do Amanhã e o programa vai estar disponível lá. Ainda essa semana a gente coloca ele
lá para todo mundo que estiver em casa conseguir assistir. Ouvir, melhor, né? A gente tem mania de falar assistir, oh meu Deus do céu. Então é isso, fiquem com Deus, boa semana a todos, um beijo no coração de vocês. Vai, Caio. Bom, eu queria agradecer a todos a participação, por ouvirem aqui. Eu queria dar um tchau, um beijo, um abraço e que fique de atenção, porque na semana que vem a gente vai continuar com esse assunto delicioso de bom e eu quero me despedir de vocês, então tchau e até a próxima semana. É quase um beijo e um cheiro, né? Um abraço, um beijo e um cheiro. Eu também vou ficando por aqui. Eu tô adorando, o programa tá ficando cada vez melhor. Esse texto todo que a gente está acompanhando foi a tia Mari que foi montando pra gente, com muita ajuda, com muita leitura. Então, além da obra da Laura, a gente também tem as obras básicas. E eu vou ficando por aqui. E semana que vem a gente vai continuar falando sobre Deus. E como a tia Mari e o Caio deixaram, o que Moisés fez de tão importante para mudar todo esse contexto da existência de Deus na nossa vida, né? Então fica aí a pergunta para vocês. Um beijo e uma ótima semana para todos. Muito bem, gente. Valeu então. Semana que vem estamos de volta. Aqui foi mais uma edição do Sementinhas do Amanhã, né? Com o Caio, com a Mari, com a Camila. Os trabalhos técnicos foram meus. E a gente vai mandando um grande abraço também para a direção da Rádio Meimei, né? Todo mundo aí curtindo através da web Rádio Meimei. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Bom domingo e fica com Deus. 24 horas com você. Rádio Meimei, sua rádio espírita.